Nesse vídeo eu vou te dar dicas para criar um mangá, contar como eu faço para fazer um mangá e mostrar que tem tudo para você começar um mangá do zero agora mesmo se você tiver somente um celular em mãos. Seja muito bem-vindo, eu sou o Rean e já tenho 2 mangás publicados. O link para você acessar eles vai estar aí na descrição. E na produção deles eu aprendi o suficiente para dizer como você deveria começar um mangá, independente do seu material ou recurso, para você conseguir finalizar ele e ter sua obra finalmente publicada. Até porque eu mesmo publiquei os meus mangás só com o celular e eu tenho certeza que você também consegue. Então já deixa o like e se inscreva para esse vídeo chegar em mais artistas e futuramente termos grandes obras nacionais. A primeira coisa que eu quero comentar aqui com vocês é a ideia. A ideia do seu mangá geralmente vem espontaneamente. Inclusive, se você chegou nesse vídeo, você provavelmente já tem alguma ideia. Basicamente qualquer coisa que dê um guia para sua história. Pode ser um gênero, você quer contar uma história de terror, de ação. Pode ser um personagem, você criou um personagem ali, gostou e quer fazer uma história sobre ele. Qualquer coisa pode ser uma ideia. E caso você não tenha uma ideia muito bem definida, ou você realmente não tenha uma ideia e quer criar uma do zero, você quer criar um mangá, mas não sabe sobre o que, eu recomendo que você busque obras diferentes. Assista filmes, veja séries, leia outros mangás, inclusive de gêneros que talvez você não goste tanto, porque assim você vai criar uma biblioteca muito mais forte na sua cabeça para quando você for desenvolver a sua própria ideia. Às vezes você vai ver que alguns recursos usados em certas histórias podem ser aplicados na sua, certos conceitos que são bem interessantes que você talvez não saberia se você não tivesse olhado obras que você provavelmente não teria um interesse por vontade própria, digamos assim. E é importante para que você consiga fazer o passo 2 dessas etapas que eu estou passando. Agora vamos seguir para o segundo passo. Aqui a gente vai construir o roteiro do seu mangá. Por isso que era importantíssimo que você tivesse feito o brainstorm, porque com todas as suas ideias na mesa, agora vai ser o momento que você vai selecionar aquelas que são possíveis de ser trabalhadas e aquelas que podem ser descartadas. Isso porque a sua história, como ela é a primeira, ela tem que ser curta. Então não tem como você trabalhar tudo aquilo que você gostaria. Então você vai ter que acabar cortando uma coisa ou outra e às vezes vai acabar cortando muitas coisas. Então selecione o que você realmente precisa para contar aquela história e descarte as coisas que são extras, coisas que você queria que tivesse, mas que não faz tanta diferença se você acabar retirando. Além disso, é importante que você siga uma estrutura básica de começo, meio e fim. A sua história ela tem que ter um início, ter um desenvolvimento e uma conclusão. E é importante você dar um foco no protagonista porque ele vai carregar a sua obra. Mesmo que ela não seja uma grande ideia, o seu protagonista sendo bom, ele vai conseguir carregar. Só que se o seu protagonista for ruim, ele vai afundar totalmente a sua obra, independente da ideia que você tinha. E aqui eu recomendo que você crie o seu roteiro e escreva realmente o seu roteiro, não guarda na sua mente, realmente anota em algum caderno, em algum bloco de notas, mas eu quero que você planeje o seu roteiro para caber ou em uma one shot, que é um formato de publicação de uma história que tenha começo, meio e fim, sem ter vários capítulos, vários volumes, que começa e termina ali nela mesmo como se fosse um livro, só que bem mais curto, com talvez 50 ou até 30 páginas. E aí, claramente, depois que você fizer sua primeira, sua segunda obra, você pode ir trabalhando em projetos mais complicados que exijam mais tempo. Isso porque se você fizer algo muito grande logo de começo, a chance de você desistir é gigantesca. Seguindo agora no terceiro passo, a gente vai para o storyboard. O storyboard, basicamente, é o processo em que você vai planejar as páginas do seu mangá. Você vai pegar o seu roteiro, ver o que tem ali, os eventos, a sequência de eventos, os diálogos, e vai colocar em uma página. Só que é diferente da ilustração da página final, o storyboard ele vai ser como se fosse um rascunho das páginas. Ou se você viu esse vídeo aqui, vai ser como se fosse uma thumbnail, uma miniatura das suas páginas. Você vai fazer desenhos extremamente simples, só para você entender como ficaria a página, porque nesse momento você vai planejar como vai ser a leitura, se não vai ficar confuso a leitura do seu mangá enquanto o leitor estiver passando de um balão de fala para o outro, ou se não vai ficar confusa a ilustração, você acabar fazendo quadros muito mirabolantes e que ficam confusos, que não dá para entender muito bem o que está acontecendo ali na cena. Esse é o momento que você vai planejar tudo o que precisa. Então,
Você vai ver se as falas que você criou cabem naquele espaço para um balão de fala, ou se você vai ter que aumentar. Se você vai ter que aumentar, vai ter que alterar a personagem de lugar, vai ficar sobrepondo algum elemento importante. Se for sobrepor, você vai ter que alterar esse elemento, colocar em outro canto, ou diminuir esse balão de fala, por exemplo. Então, esse é o momento de testes que você vai ter que fazer e planejar a sua página por inteiro. Presta bastante atenção, com um foco muito grande se tá confuso, se não tá confuso, porque se sua história estiver confusa, não importa se ela for boa, as pessoas não vão conseguir entender o que você quis passar ali naquelas cenas. E aqui você pode usar qualquer tipo de papel, como eu disse, eu fiz o meu mangá com o celular e os meus storyboards eu fiz em papel sulfite, usando um lápis e borracha comum. E você pode fazer a mesma coisa, pode pegar qualquer tipo de papel e lápis, já podem servir para um storyboard. Eu nem recomendaria que você apagasse tanto, porque o storyboard não pode ser muito detalhado. Ele tem que realmente ser simples, porque ele não pode tomar muito tempo. É o momento que você tem que fazer tudo o mais rápido possível, sem muitos detalhes. Você só vai planejar realmente aquilo que você precisa. Então, balão de fala, o espaço que ele vai tomar, a cena se vai ficar muito confusa, se não vai, os quadros, os ângulos, as poses que você vai colocar. Você vai basicamente só testar as coisas, não é para você realmente desenhar ali. Agora que a quarta etapa é realmente a parte que você vai caprichar ali no seu mangá, que é a parte de desenhar as páginas. Com os storyboards em mãos não vai ser muito complicado que você comece a fazer as páginas, já que você já planejou tudo antes, você só vai ter que fazer uma boa ilustração aqui agora. E mangás têm uma característica visual muito característica. Geralmente eles são preto e branco e acabam usando retículas. As retículas são basicamente texturas que, quando vistas de longe, dão a sensação de tom de cinza. Claro que não é só isso que caracteriza o estilo mangá quando a gente fala sobre a produção de quadrinhos, já que tem também as linhas de ação que são muito características. O estilo narrativo também é bem diferente, por exemplo, das comics americanas. Mas esse é um panorama geral, você fazendo desse jeito, preto e branco, usando retículas, já vai se aproximar muito de um mangá. E aqui você tem dois jeitos de fazer as suas páginas. A primeira delas é realmente fazer no papel. Você pega uma folha, no mínimo ali um sulfite, tem que ser uma folha branca, e aí você faz ali com tinta nanquim, com caneta, a arte finalizada ali preta e branca, e aí depois você escaneia, passa para algum programa no seu computador e faz ali alguma limpeza, adiciona as retículas, coloca ali as falas. Eu não recomendo que você escreva as falas, a não ser que sua letra seja realmente muito boa. Então eu recomendaria que você usasse uma fonte legível ali que combine com sua história também. E aí você faça esse trabalho em algum programa digital, como por exemplo o Photoshop, o Krita, o Clip Studio Paint. Mas se você não tem acesso a um PC, você pode fazer esse processo no seu celular, que tem um aplicativo que é o Ibis Paint X, que eu usei na produção dos meus mangás e eu recomendo muito. Ele tem várias ferramentas de ilustração, de desenho que você pode usar aí no seu celular e é de graça. Ele tem vários recursos gratuitos, você não precisa pagar para utilizar ele. E aí a outra maneira que você pode fazer é de fazer direto já no seu aplicativo ou no seu programa, né? Se você estiver fazendo no seu PC, você já vai fazer ali no Krita as ilustrações. Talvez você possa até mesmo fazer os storyboards já nos seus programas ou aplicativos. Isso é bom se você tiver recursos ou habilidade. Por exemplo, se você for desenhar no PC, desenhar com o mouse é bem mais complicado do que você desenhar no papel e depois só escanear. Mas aí vai de gosto o que você achar que é melhor. Eu, por exemplo, na produção dos meus mangás, o primeiro eu fiz no papel, depois eu escaneei, passei para o Ibis Paint X e eu fiz ali o trabalho de finalização. Você vai ter que finalizar digitalmente para poder publicar digitalmente e adicionar balões de fala, retícula, etc. Mas o quanto digital você vai trabalhar, isso fica a seu critério. Que não precisa saber desenhar realmente para poder fazer um bom mangá. Mas caso você não saiba desenhar ainda e está querendo aprender, eu vou deixar aqui um link no comentário fixado do método Fanart que você pode acessar e começar a aprender a desenhar hoje mesmo. Agora vamos para a quinta e última etapa, que é a finalização e publicação do seu mangá. A gente vai fazer a capa e a sinopse. A capa eu recomendo que você faça ela colorida e bem chamativa, para realmente chamar a atenção do público. Já a sinopse ela tem que ser ali minimamente um resumo da sua história, só que sem spoilers.
Aí depois que você tiver tudo isso pronto, você vai revisar todo o conteúdo, todas as páginas, os diálogos, ver se tem erro de ortografia, se não tem. Eu recomendo até que você dê para alguma pessoa, ela dar uma olhada, ver como é que tá, porque se você tiver deixado passar, por exemplo, algum erro de ortografia, ela pode te apontar esse erro, você vai lá e corrige. E aí para você publicar tem vários métodos. Você pode, por exemplo, recorrer a uma editora ou fazer isso por conta própria. Hoje em dia tá bem fácil de você fazer uma publicação de um mangá com a internet. Você pode acessar sites como, por exemplo, Tapas ou a Flipturo, que te deixam publicar ali a sua obra de graça e de forma totalmente intuitiva, onde tem ali os passo a passo de como você publicar, o que você tem que fazer para publicar ali. Caso você queira alcançar um público maior de leitores, eu recomendo que você comece a divulgar a produção da sua obra. Não espere você terminar ela para começar a mostrar para o pessoal que você tem o mangá. Mostre que você já está fazendo, porque assim você vai chamar a atenção de pessoas que já têm interesse antes mesmo de você finalizar. E quando você publicar ela, essas pessoas que têm interesse já vão vir. Você já vai conseguir ter alguns leitores ali basicamente de primeira, digamos assim. E se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal, porque além de ajudar aqui o canal a crescer, a se reerguer, você vai fazer esse vídeo alcançar e ajudar ainda mais pessoas. Lembrando que se você quiser aprender a desenhar, tem o link do Método Fanart no comentário fixado. Obrigado por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo.